Fluminense surpreendendo, Palmeiras deixando uma boa impressão, Flamengo colocando aquela pequena dúvida na primeira partida e o Botafogo talvez com um sinalzinho pequeno de alerta. Como foram as estreias dos brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA? Então, hoje aqui no canal Futebol fazendo um resumo da primeira rodada. Estou gravando esse vídeo aqui dia 17 de junho, ainda tem alguns jogos pendentes, mas como nós fizemos a live no último sábado falando bastante do Mundial, e o foco agora também é trazer o conteúdo dos clubes que estão disputando. Hoje, aqui gravando nesta terça-feira, já depois do jogo do Fluminense, os 4 brasileiros entraram em campo e podemos fazer uma análise de quem se destacou, quem decepcionou e quais as impressões para as próximas rodadas. E começo falando do Fluminense, que para mim foi uma grata surpresa. Por mais que eu entenda que o grupo do Fluminense é um grupo ok, que é possível o Fluminense conseguir a classificação para a próxima rodada, já tinha imaginado também por conta dos adversários, mas imaginava que teria alguns problemas, né? Ainda teve contrato Soteldo, chega lesionado, perdeu um jogador, falou, será que o Fluminense vai conseguir fazer uma boa campanha? E acho que para surpresa de muitos, inclusive a imprensa internacional elogiou bastante, o Fluminense foi melhor que o Borussia Dortmund. Isso foi imprensa brasileira, imprensa internacional valorizando a partida. Esquece aqueles primeiros minutos lá de Manchester City contra o Fluminense, onde o Fluminense, durante um tempo, começo do jogo, teve o controle da posse de bola, o jogo conseguiu tocar alguns passes, não. O Fluminense teve uma atuação sólida contra o Borussia. O Borussia Dortmund, pessoal, é importante a gente citar, eu vi algumas pessoas tentando diminuir o tamanho do adversário do Fluminense. O Flu encarou o Borussia Dortmund, que é um dos principais times do futebol alemão. Quem não acompanha futebol internacional pode falar, pode até citar, assumir que não conhece, mas assuma que não conheça. Não fale, putz, o Borussia não é tudo isso. O Borussia recentemente revelou o Haaland, que é o artilheiro que dispensa comentários e que, se Deus quiser, vai disputar uma Copa com a Noruega, pelo menos para ele ter isso no currículo. Mas o Borussia é time que sempre dá trabalho para o Bayern de Munique, que começou, a última temporada começou um pouco ruim, mas foi subindo de nível ao longo da competição. É um time forte e veio para jogar o Mundial, como os europeus estão disputando o Mundial de forma séria, estão querendo um título, estão querendo a parte financeira, porque a premiação é muito importante. Não espere, não falar que os europeus estão passeando, esqueçam isso. O Real Madrid antecipou a chegada do Xabi Alonso, contratou o Trent Arnold, o Alexander Arnold junto ao Liverpool, pagando para poder ter no Mundial. Então esqueçam esse papo de que os europeus não estão levando a sério o Mundial. E o Fluminense, se não tivesse pecado nas finalizações, tanto que o Everaldo foi muito criticado pela torcida, o Flu teria vencido, teria sido o primeiro brasileiro a voltar a superar um time europeu numa competição oficial desde o Corinthians lá em 2012. Palmeiras, a gente vai falar daqui a pouco no vídeo sobre o Porto, mas o Fluminense teve chances reais. O goleiro foi um dos melhores atletas em campo. O Everaldo pecou na finalização, mas a gente teve o João Arias sendo eleito o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da partida, foi eleito com todos os méritos. Teve uma atuação de almanaque, aquela do Thiago Silva, que mostra por mais que ele teve alguns problemas, questionado na seleção, não é à toa que o Thiago Silva fez uma grande carreira, uma longa carreira no futebol europeu. Ele foi o pilar defensivo, ele comandou muito bem a defesa do Flu, que teve um adversário que tinha jogadores de qualidade. A gente não está falando de um time que não tem técnica, não é um time ruim, muito pelo contrário. Então, o Thiago Silva comandou assim de uma forma exemplar. Não por acaso, no ano passado, o Flu teve alguns problemas no Brasileirão, até chegou a ter o fantasma do rebaixamento rondando na lesão do Thiago Silva, mas mostra realmente que o Thiago tem um nome gravado assim, na história do futebol como um dos melhores zagueiros da sua época. Isso não dá para questionar. Então, é uma atuação sólida, é uma atuação importante, que acaba deixando o Fluminense com uma situação aqui. Vou pegar rapidinho, estou olhando aqui só para a classificação, ainda teve, né? Teve o jogo aqui nessa terça-feira. O Mamelodi Sundowns da África do Sul acabou vencendo o Ulsan da Coreia pelo placar de 1-0. O jogo foi bem animado também. Então, hoje nós temos o Mamelodi Sundowns, líder do grupo F com 3 pontos, Borussia Dortmund e Fluminense com 1 ponto, o Ulsan
com 0. Ou seja, o que isso quer dizer? Em relação ao Fluminense, pegando aqui, fazendo a primeira parte aqui do vídeo, nós temos o Flu tendo um confronto importante na próxima rodada. O Fluminense pega o time coreano, que está com 0 pontos, então o Fluminense entra em campo, já sabendo do jogo, né? Primeiro acontece às 13 horas no próximo sábado, Mamelau de Borussia, dependendo do resultado. Se o Mamelau, por exemplo, ganha, chega a 6 pontos, o Fluminense chega vencendo, o San chega a 4, tem a última rodada algo importante, daí, ou empate nessa partida, mas basicamente o Fluminense depende apenas de si, precisa vencer seus 2 próximos jogos, chegar a 7 pontos, garante vaga na próxima fase. Então é um resultado muito importante que o Fluminense conseguiu no jogo desta terça-feira, sua primeira partida no Mundial de Clubes. Deixou realmente uma grande impressão. Indo para o Palmeiras, que fez a sua estreia no domingo, o Verdão acabou encarando o Porto, e aí a gente pode falar, né? O grupo do Palmeiras é um grupo equilibrado, não dava para colocar o Porto como franco favorito. A gente viu o Al-Ahly e o Inter Miami fazendo um jogo que não agradou tanto, né? O Al-Ahly tem, parece, mais um senso coletivo, o Inter Miami tem o Messi, mas o jogo terminou no empate 0-0 muito por conta dos goleiros, então é uma preocupação em relação à defesa do Palmeiras. O Palmeiras vai ter que ter uma atenção nos 2 próximos jogos, mas está todo mundo embolado com 1 ponto. Palmeiras pega na próxima rodada, na próxima quinta-feira, encara o Al-Ahly, mas teve uma partida interessante contra o Porto, jogou bem, teve qualidade, a partida teve altos e baixos dos 2 lados. O Porto, em final de temporada europeia, sentiu demais a parte física, e o Palmeiras, com seu banco de reservas, com mais opções, conseguiu ter o controle do jogo, mas da mesma forma como aconteceu com o Fluminense, a vitória não veio por conta de problemas do ataque, né? O ataque não esteve tão inspirado do Palmeiras, então por isso o Verdão não conseguiu os 3 pontos na primeira rodada, mas estamos falando do empate geral, todo mundo com 1 ponto, então a próxima rodada pode sim deixar a situação um pouco mais clara para o Verdão, ou se tiver um tropeço, aí complicar para a última rodada, mas foi uma boa impressão, a gente falando de um brasileiro encarando o time português. Claro, Portugal não é primeira linha do futebol europeu, mas para muitos, os europeus eram franco favoritos em todos os jogos. A gente citou agora há pouco o Fluminense, colocamos agora também o lado do Palmeiras. Jogaram bem contra os europeus e poderiam ter vencido. No caso do Fluminense, o adversário mais qualificado. No caso do Palmeiras, por pouco, o Verdão não conseguiu um bom resultado, e aí teria conseguido, ficaria na liderança isolada do grupo, aí teria uma chance até da classificação antecipada na próxima rodada. Vamos para o Botafogo, que aí vem os times que conseguiram vencer, os 2 clubes do Rio que conseguiram a vitória, mas é até meio que pode ser um pouco até contradição no primeiro momento, mas foram os 2 times que deixaram, acho que mais uma pulga atrás da orelha, um ponto de, será que? Vamos analisar. Na verdade, eu ia falar do Botafogo. O Botafogo, vamos pegar vamos falar do Flamengo, desculpa, eu vou inverter rapidinho. Porque o Flamengo jogou na última segunda-feira, né, fez a sua estreia, venceu o Esperança, conseguiu uma boa vitória pelo placar de 2-0, boa vitória porque é importante, chegou, tanto o Flamengo quanto o Chelsea conseguiram vencer as suas partidas pelo mesmo placar, mas o Flamengo não conseguiu jogar bem. O Esperança, que é um time da Tunísia, o Flamengo abriu o placar, conseguiu com a Arrascaeta fazer o primeiro gol, mas no segundo tempo, o Flamengo teve problemas e só não sofreu empate porque a Esperança é um time fraco. Tecnicamente, a gente falou do Palmeiras e o Fluminense sofrendo no ataque, o Esperança da Tunísia teve o mesmo problema, não conseguiu criar tantas jogadas para traduzir em gols, poderia ter conseguido empate, o Flamengo teve problemas defensivos contra uma equipe menor qualificada. O Flamengo tem uma grande qualidade, depois ampliou com um belo gol do Luiz Araújo. Teve como ponto positivo a estreia do Jorginho, então a gente tem esse ponto também que vale muito o mérito. O Jorginho chegou e teve uma grande atuação no meio de campo, deu assistência, foi um cara importantíssimo para o Flamengo. Inclusive, de repente, a provável saída não confirmada oficial, mas tudo encaminhado para o Gerson e para o Zente. O Jorginho vai ter uma outra ideia de jogo, mas pode ser um cara que vai dar uma outra dinâmica para o meio de campo e deixou uma ótima impressão na primeira partida.
A gente pode falar num primeiro momento sobre o Flamengo, que também vale talvez para o Botafogo, a gente vai falar agora, daqui a pouco na sequência, é o peso da estreia, o primeiro jogo, você sabe que não pode tropeçar, ainda mais quando é favorito. Mas é aquele sinalzinho de alerta, fala, putz, o Flamengo sofreu contra um time da Tunísia, mas já citamos, né, o Flamengo, isso já estava bem antecipado. O Flamengo também, o grande confronto do Flamengo é a próxima rodada contra o Chelsea. Se o Flamengo conseguir um bom resultado, aí encaminha a classificação. Uma derrota leva para encarar o Los Angeles FC na última rodada e precisando de um resultado, mas pelo que a gente viu também do Los Angeles contra o Chelsea, não parece ser uma grande dor de cabeça para o Mengão. Mas sim, a gente falou dos europeus, Fluminense e Palmeiras pegaram já os seus europeus, o Flamengo pega na próxima rodada, encara o Chelsea na próxima sexta, e aí vai ser um jogo para entender realmente aonde o Flamengo pode chegar, qual que é o nível de disputa, por mais que o Chelsea também não seja, hoje não seja um dos principais times da Inglaterra, mas é um time forte, é um time que tem qualidade, que pode dar trabalho para o Flamengo e pode até complicar a situação falando em termos de classificação. E aí a gente fecha aqui falando dos brasileiros, do Botafogo. Por que também eu coloquei o Botafogo, fiz o cenário para o Botafogo, líder do grupo, tá, com a mesma pontuação do Paris Saint-Germain que atropelou o Atlético de Madrid. Mas o Botafogo, que teve uma atuação interessante, né, em termos de os primeiros jogos, já estreando vários reforços, já conseguiu bom resultado. Teve os gols do Jair, o zagueiro que tem a sua saída encaminhada depois do Mundial, e o Igor Jesus também, os dois, inclusive, devem reforçar o Nottingham Forest, mas o Botafogo venceu apenas pelo placar de 2-1 o Seattle Sounders. E a gente está falando de um time que disputa MLS. E por pouco, né, se não é o John no final do jogo, o Botafogo poderia ter empatado a primeira partida. E seria um grande problema, porque o Seattle é o azarão do grupo. A gente está falando do PSG, Atlético de Madrid. PSG franco favorito ao título. E o Atlético de Madrid que vai estar mordido para pegar o Botafogo na próxima rodada. Porque a gente está falando, na verdade, o Botafogo não, desculpa, pessoal, porque é o PSG. O Botafogo vai ter essa questão, não, vai encarar o PSG, então vai ter que tomar cuidado, o Botafogo vai ter que ter uma grande atuação para não sofrer na segunda rodada, né? Não tomar uma goleada, não perder, não fez saldo de gols contra o Seattle e por pouco não teve empate. E depois, na última rodada, o Glorioso vai precisar de um bom resultado contra o PSG. Contra o Atlético de Madrid, desculpa, estou invertendo os europeus no grupo do Botafogo. Mas vai ser importante isso, a gente está falando hoje. Eu não imagino que o Atlético de Madrid vá tropeçar para o Seattle, então deve vencer, e pode ser até que consiga fazer um saldo de gols, então recuperar o que sofreu na goleada contra o PSG, e vamos ver o que acontece com o Botafogo. Se o Botafogo fizer uma boa partida, conseguir se fechar bem na defesa, vai ser um grande desafio o Botafogo pegar o campeão da Champions League, mas tem chances aqui, não dá. Falando também nesse cenário, o Botafogo pegou um grupo ingrato, pega o PSG é franco favorito contra a equipe, contra o Alvinegro, só que se fizer uma goleada em cima do Fogão, pode ser que a vaga fique muito ameaçada, porque aí você vai ter a questão do saldo de gols, e na última rodada, estamos falando de Botafogo Atlético de Madrid, chegando a 6 pontos, o Paris já garante a sua classificação, dependendo do cenário, chega a 6 pontos, aí o Seattle e o Atlético, se tiver um vencedor, então, questão do saldo de gols, o PSG já garante a sua vaga se vencendo o Botafogo. E aí o Botafogo, numa derrota, dependendo do saldo de gols, vai ter uma final contra o Atlético de Madrid. Então, resumindo aqui, né, um vídeo não tão resumido, né, galera, mas um vídeo falando o apanhado geral da primeira rodada dos brasileiros no Mundial. Como citei, acho que o Fluminense foi a primeira grande surpresa, o primeiro bom resultado entre os clubes do Brasil, mesmo não conseguindo a vitória, mas com uma boa atuação. E aí, na sequência, a gente citou aqui o Palmeiras, Flamengo e Botafogo. E para você, como é que foi? O que você achou da primeira rodada dos brasileiros? Deixa aqui nos comentários para a gente comentar, para a gente também debater e falar nas próximas lives, nos próximos vídeos. Forte abraço, galera!